Olá, irmãos! Agradeço por ter acessado esse vídeo. Aqui você vai entender como funciona a mente e ações de Satanás, através de relatos de sacerdotes e exorcistas que presenciaram exorcismos reais e marcantes. Fique até o final do vídeo para mergulharmos nesse mistério de fé. Pare de pronunciar aquele nome. Durante uma sessão de exorcismo, o padre exorcista relata que saiu da boca da pessoa possuída o grito raivoso: "Pare de pronunciar aquele nome." Os demônios odiaram ouvir este nome e então todos presentes passaram a pronunciar ainda mais fervorosamente: Jesus! 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 O nome de Jesus é santo. Jamais deveria ser pronunciado em vão como xingamento e outras ofensas. Isso seria o equivalente a cuspir em algo sagrado. Nas Sagradas Escrituras em Filipenses 2,10 está escrito: "Ao nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, na terra e no inferno." Frequentemente é citada essa passagem nos exorcismos, enfatizando a frase, "no inferno." Até no inferno o nome de Jesus é todo-poderoso e todo joelho deve se dobrar diante dele. Aqui na terra, o nome de Jesus tem poder de fazer milagres e autoridade para expulsar demônios. Como diz o ritual de exorcismo traduzido do latim: "Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja arrancado e mandado para longe dessa criatura de Deus." Quantos não foram os santos que morreram com o nome de Jesus nos lábios? Mas o nome dele é para os demônios uma verdadeira tortura e o próprio inferno. Tanto na época de Jesus aqui na terra como hoje, fazer algo em nome de alguém significa agir em lugar dessa pessoa citada. Já que em Jesus somos uma só igreja, é o próprio Cristo que age por nós quando fazemos a vontade dele. Lemos nas Sagradas Escrituras na Epístola aos Colossenses 3,17: "Tudo o que fizerdes, em palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus." Isso vale para a autoridade ao expulsar demônios. O exorcista só tem essa autoridade porque lhe foi dada pelo próprio Senhor por meio da permissão de um bispo. Jesus nos ordenou explicitamente agir em nome dele para expulsar demônios. No Evangelho de Lucas 9,1, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Quando os demônios escutam o sacerdote invocar o sagrado nome de Jesus Cristo, são confrontados diretamente com o infinito poder e autoridade do próprio Cristo, ao qual não podem resistir. Não somos páreos para Satanás. Mesmo o mais fraco dos demônios é mais forte que qualquer ser humano. Nosso Senhor Jesus Cristo, porém, expulsa com facilidade o príncipe das trevas e seus lacaios. Se nos apoiarmos nele, ficamos em segurança. A água benta. Um outro relato impressionante conta que, durante um exorcismo, o padre decidiu aspergir a água benta sobre a pessoa possessa sem avisar. No mesmo instante, a voz demoníaca gritou: "Isso queima! Isso queima!" Mas curiosamente, o sacerdote havia usado apenas água comum naquele momento, ainda não benzida. Percebendo isso, ele então abençoou a água diante do demônio e repetiu o gesto. O grito foi ainda mais intenso. Esse episódio mostra algo profundo: o demônio não enxerga apenas o material, ele enxerga o espiritual. O que o atormenta não é a água, mas a graça de Deus presente naquele sinal. A Igreja sempre ensinou o valor dos sacramentais: água benta, medalhas, crucifixos. Não são amuletos mágicos, mas sinais da proteção divina para quem crê. A oração do Pai Nosso. Muitos exorcistas relatam que uma das orações mais difíceis para os demônios suportarem é o Pai Nosso.
especialmente quando se chega na frase: venha a nós o vosso reino. Em certo exorcismo, ao iniciar essa parte, o possesso começou a se contorcer violentamente e a voz dizia: não. Esse reino não. Isso acontece porque o reino de Deus significa o fim do domínio das trevas. Cada vez que rezamos de verdade, não apenas com palavras vazias, mas com fé, estamos proclamando a vitória de Deus sobre o mal. O poder da confissão. Há também casos em que o demônio resiste a tudo, menos a uma coisa: o arrependimento sincero. Um sacerdote contou que após horas de oração nada acontecia. Então perguntou à pessoa se havia algum pecado grave não confessado. Quando ela finalmente decidiu confessar de coração, imediatamente a manifestação cessou. Isso ensina que o demônio se alimenta do pecado não arrependido. Onde entra a misericórdia de Deus, ele perde o direito de agir. Por isso, muitos santos diziam: uma boa confissão vale mais que muitas penitências sem conversão. O medo é uma porta. Os exorcistas afirmam que uma das armas favoritas do inimigo é o medo. O demônio tenta convencer a pessoa de que ele é poderoso demais, inevitável, invencível. Mas a verdade é o contrário. Satanás é criatura. Deus é criador. O demônio só pode agir dentro dos limites permitidos por Deus. Quando a pessoa confia em Deus, o medo perde força. Quando alimenta o pânico, abre espaço para a perturbação. Por isso, a fé verdadeira não vive apavorada, vive vigilante e confiante. A humildade derrota o orgulho. Uma das maiores características de Satanás é o orgulho. Ele caiu por querer ser igual a Deus. Por isso, a humildade o derrota profundamente. Relatos contam que simples orações humildes de pessoas simples muitas vezes causam mais efeito que longos discursos. Uma avó rezando o terço com fé pode incomodar mais o inferno do que alguém que fala muito mas não crê. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A importância da vida espiritual. O maior ensinamento de todos esses relatos não é criar curiosidade ou medo, mas mostrar que a vida espiritual é real. Não precisamos procurar o extraordinário. Basta viver bem o ordinário, rezar diariamente, evitar o pecado, perdoar, buscar a paz, praticar a caridade. A santidade cotidiana é a maior proteção. Irmãos, para finalizar, não se esqueça de dar o seu joinha no vídeo, compartilhe para que essa reflexão sobre esse mistério da fé chegue a outros e comente "Cristo venceu", para saber que você chegou até aqui. Todos esses testemunhos apontam para uma única verdade: o mal existe, mas não é vencedor. Cristo já venceu. O exorcismo não é uma batalha equilibrada entre dois poderes iguais. É a manifestação da vitória de Deus sobre uma criatura rebelde. O demônio faz barulho, ameaça, intimida, mas diante do nome de Jesus ele treme. Se permanecermos com Deus, não precisamos viver com medo. A maior defesa contra o mal não é obsessão pelo demônio, mas amizade com Deus. Que possamos sempre recordar: onde há luz, as trevas não permanecem. Fiquem na paz de Cristo.